Bom dia, graça e paz nessa manhã. Manhã abençoada, tava com saudade de vocês, né? Mas, como eu costumo dizer nos vídeos que eu faço aqui, né? Quem assiste sabe que tudo aqui é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se eu demoro a gravar, né? É porque Deus não liberou uma palavra no meu coração. Então eu não gosto de falar nada que vem de mim, porque quando eu discurso aqui, eu falo coisas que vêm do céu, sabe? O que Deus colocou no meu coração, né? E hoje eu quero falar um pouco, né, com meus irmãos, compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. E nessa manhã eu quero falar um pouco acerca da justificação, né? E um pouco da nossa natureza pecaminosa. Quero não é provar para os irmãos, mas orientar aos irmãos assim como Cristo me orientou nessa manhã. E a palavra qual Deus colocou no meu coração se encontra em Romanos, né, capítulo 3, o versículo 9 ao 20. E depois, Romanos também, capítulo 4, até o versículo 25. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, né? Espero que todos assistam até o final, porque grandes coisas Deus vai fazer nesse vídeo. Não somente na tua vida, mas também na minha vida também. Porque quando eu estou ministrando, eu também sou ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 9, diz assim. Eu quero ler versículo por versículo com os irmãos, sem pressa. Quem tiver pressa, pode já sair do vídeo já, não tem problema nenhum. Porque só vai ficar até o fim quem quer que o Espírito Santo, quem o Espírito Santo quer que fique até o final do vídeo. Porque essa palavra às vezes não é para 20 pessoas, não é para 30 pessoas, não é para 40 pessoas. É apenas talvez para uma pessoa direcionando o que o Espírito Santo está querendo falar. Que diz assim a palavra de Deus. Romano 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Que toda a humanidade está debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O apóstolo Paulo aqui, ele está sendo bem claro. Ele está colocando toda a humanidade debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos ser justificados. Todos nós pecamos, ou por pensamentos, ou por atitude. A diferença, talvez, dos pecados é a consequência. Continuando o texto. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, cuja boca está cheia de maldição. O apóstolo Paulo aqui está discorrendo o texto. Ele está dizendo que toda a humanidade comete isso. Voluntariamente ou involuntariamente. Às vezes numa brincadeira. Mas comete, fala. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem conhecimento do pecado. Então,
o texto, né, nos relatou aqui que todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós estamos precisando de um Salvador. E louvado seja o nome de Deus, que Deus, ele resolveu esse problema quando ele envia o seu Filho para morrer por nós. Porque a justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Então eu não sei como anda a tua vida. Talvez você pense assim: eu só vou procurar a Deus quando eu melhorar nessa área. Eu só vou procurar a Deus quando eu deixar de fazer essa coisa que irrita Ele. Mas a palavra que eu tenho nessa manhã para ti que está me escutando é: vá a Deus como você está nesse momento. Sabe? Porque quem faz a mudança não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Tudo é por intermédio de Cristo Jesus. A salvação é obra dele. Nós somos justificados não pelo que nós praticamos, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Olha o capítulo 4, olha o que diz. O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, ele foi pai de muitas nações. Então Abraão, ele foi justificado, não porque Abraão era bonzinho, não porque Abraão era um bom rapaz, não, porque ele creu em Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. O que é galardão? Galardão é uma recompensa a qual Deus vai dar para os santos, né, que praticou as obras aqui nessa terra. Por exemplo, quando você dá água para um morador de rua, um cristão dá uma água para um morador de rua, ou faz uma ajuda, dá uma quentinha, isso requer um galardão. Deus vai dar uma recompensa para ele, porque ele está ajudando o próximo, sabe? A Bíblia fala que quando você dá a água para um profeta, você é digno de galardão. Então a galardão é uma recompensa a qual Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam, é uma recompensa. Já a salvação não é pelas obras. Olha o que o texto diz no versículo 5. Mas aquele que não pratica, no caso a obra, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem justifica o ímpio? Jesus. Então aquele que crê em Jesus, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que eu estou querendo dizer aqui, eu vou ser bem claro, a salvação é meio da fé em Cristo Jesus. Se você que está me escutando, se com a boca você confessar Cristo Jesus e com o coração você crê, isso será lhe imputado como justiça. E você será justificado e você será salvo naquele grande dia. Então dê o primeiro passo, irmão. Ei, não se preocupe nas condições que você está, não. Se você tiver um tempo agora, você entra no teu quarto, fecha a porta,
ajoelha, confessa a Cristo como seu suficiente Salvador, peça perdão pelos seus pecados e você será salvo naquele grande dia, porque a mudança quem vai fazer em você não vai ser o pastor, não vai ser o diácono, não vai ser o obreiro, mas vai ser o Espírito Santo de Deus que vai operar a transformação, a mudança a qual você precisa. Em nome de Jesus, glória a Deus por essa palavra. E Davi, ele é bem claro e Paulo, ele é bem claro no versículo 6, que diz assim, ó: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. O que Davi está falando? Davi, ele vivia no Antigo Testamento, então ele está profetizando. Davi está falando: bem-aventurado é o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sabe quem é bem-aventurado? Somos nós que cremos em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, o nosso pecado Deus não se lembra mais, porque o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E isso é imputado como justiça. Por isso, quando Deus olha o crente no céu, ele fala: você é justo, você é justo, você é justificado. O sangue do meu filho te purifica e nenhuma condenação há para você, porque você crê naquele que eu enviei. Louvado seja o nome de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eita glória! O sangue de Cristo cobre todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. O sangue de Cristo nos cobre. Aí eu me lembro do texto de Zacarias capítulo 3, quando Deus, ele troca as vestes do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué se apresenta no trono de Deus. E Satanás começa a acusar o sumo sacerdote. E Satanás acusa com razão, de certa forma. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele estava cheio de transgressões, estava cheio de pecado, estava cheio de mazela. Mas o próprio Jesus Cristo, né? Ele repreende a Satanás. Ele repreende a Satanás. E ele troca as vestes do sumo sacerdote Josué. E ele troca a mitra do sumo sacerdote Josué. E ele limpa o sacerdote Josué. E fala que o sumo sacerdote Josué é um tição tirado do fogo. O que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo, ele te limpa. O Espírito Santo, ele te lava. E o Espírito Santo troca as suas vestes. Sabe? O evangelho, ele é lindo. A justificação não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz por nós há 2000 anos atrás. Louvado seja o nome de Deus. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Nós somos bem-aventurados. Nós que estamos em Cristo somos bem-aventurados. Ei, você que não está em Cristo, Deus preparou essa bem-aventurança para você, meu irmão, que está me escutando. Essa bem-aventurança é para você também, meu irmão. Ei, é momento de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador e tomar posse dessa bem-aventurança. Não importa as suas condições, ei, mas se lance até Cristo para receber essa bem-aventurança. Aí eu vou dar um pulo, olha só, olha que coisa linda, olha só que coisa linda. Versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça.
O que Paulo está querendo dizer? Portanto, a salvação é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, quando Deus ele tira Abraão da família, né, dele, fala: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e você será pai de muitas nações, né? Então nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. A descendência de Abraão não são israelitas, mas somos nós que cremos naquele a qual Deus enviou, que é Jesus Cristo. Então, quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos ligados em Cristo, nós recebemos a herança e, consequentemente, nós somos descendência de Abraão. Sabe? Lindo é o Evangelho. Olha só, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Ele está falando de Abraão aqui, tá? Deixa eu beber água. No versículo 18, Deus está falando de Abraão. Olha só. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre da Sara. Abraão creu em Deus. Deus prometeu: olha só, você vai ser pai de muitas nações, eu vou te dar Isaac. E Abraão, ele creu, e isso foi imputado como justiça. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé e dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Versículo número 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, o que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então você é justificado em Cristo Jesus. Não importa o que os religiosos dizem, que muitas das vezes distorcem a palavra de Deus, dizendo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo para ir para o céu. Mentira! Mentira! O que você tem que fazer para ir para o céu é aceitar Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia é bem clara: se você crê naquele e se aceitar no seu coração, você vai ser salvo. É essa a palavra, é essa a herança, é essa que é a cruz de Cristo. E hoje as pessoas pregam o evangelho da prosperidade. Jesus não veio para te dar isso. Jesus veio para te dar vida eterna. Esse é o evangelho de Cristo. É isso que Cristo vos prometeu. Então, nessa manhã que você venha tomar posse dessa palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Não ache, não pense que para você não há jeito, porque há jeito. Há jeito. Você pode ter matado, você pode ter adulterado, você pode ter cometido uma fornicação, você pode ter pegado uma criança de 8 anos de idade e ter estrupado. Se você for até Cristo,
Se você confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Ah, Paulinho, o que você está querendo dizer? Que quando você confessa, consequentemente, o Espírito Santo vai trabalhar e, consequentemente, você vai deixar, não pelas suas forças, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai operar dentro de você e ele vai te convencer dos seus maus caminhos. Então receba essa palavra, vai até Cristo. Você que está deprimido nesse momento, você que está no vício da masturbação nesse momento, vai até Cristo. É Ele que vai te limpar, é Ele que vai fazer a mudança dentro de você. Para você há jeito sim. Para você há jeito sim. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que todas as cadeias que te prendem nesse momento venham a ser repreendidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua manhã. E que Deus nos sustente até a volta dele. Graça e paz para todos.